você coloca as questões de uma maneira muito consistente, e eu acrescentaria alguma coisa no que diz respeito à questão das condições climáticas que afetam as nossas vidas. Porque se nós temos excesso de chuva em períodos específicos, agora, por exemplo, nós estamos atravessando um período de imensas tempestades. A programação para este mês de fevereiro de 2025 indica a quantidade de chuva com precipitações altíssimas, elevadíssimas. Às vezes, em períodos de 2, 3 dias, você tem quantidades de água que caem correspondentes às históricas de meses. Então, é muita água concentrada em período curto, é a chamada torrencialidade. Mas, em compensação, nós temos períodos em que a seca é abundante, enorme. E assim é que falta água. Falta água. São Paulo tem atravessado períodos de seca em que os mananciais de abastecimento da população caem a um nível da insustentabilidade. E como nós temos uma população muito grande concentrada nas áreas urbanas, e principalmente na região metropolitana de São Paulo, então o período de chuvas, a população fica submetida a inundações e a gente, de maneira geral, vê aquilo que está acontecendo sob o ponto de vista visual, mas as consequências são catastróficas, que afetam o bem-estar social, afetam o estado emocional das famílias. Você imagina o que significa uma família em que o pai e a mãe estão trabalhando e vem aquela quantidade de água que está caindo e os filhos em casa com riscos, né? Ou aqueles que saíram e que estão sujeitos a terem seus veículos, suas bicicletas, suas motocicletas, serem carregadas pelas enxurradas. Então, isso é uma coisa desastrosa, terrível. E, por um outro lado, nós já tivemos aqui períodos na região metropolitana de São Paulo em que havia necessidade de captar água do nível abaixo da possibilidade da disponibilidade hídrica, o que significa dizer que é a água de pior qualidade, aquela água que está nos reservatórios, em posição que não é adequada para a captação, porque é ali que está concentrado o que há de pior no que diz respeito ao transporte feito pelas águas. Né? Porque nas áreas de mananciais, nas áreas de represas, de represamento, a água, diminuindo sua velocidade, tem o processo de decantação. Então, vão decantar o quê? Todas as coisas que estão e que foram transportadas pela água. Sedimentos contaminados, agrotóxicos que vieram das áreas rurais, nas proximidades da cidade e transportada pelos rios. Isso tudo, e pelas enxurradas, isso tudo depois vai ser servido como volume morto. É o que o pessoal chama de volume morto. O que é o volume morto? É o volume, aquela quantidade de água que está dentro da represa que não é adequada para ser servida para a população e que demanda um tratamento muito especial que nós, no caso brasileiro, ainda não fazemos. Porque quando você faz a captação de água e faz o tratamento de componentes biológicos, é uma coisa. Mas muitas vezes essas águas, e principalmente essas águas que estão nessa posição dos reservatórios, elas têm uma quantidade, uma carga química estupefadora, enorme. Né? Nós temos um estudo feito pela professora da Universidade de São Paulo, né, que fala a respeito da quantidade de agrotóxicos que tem sido identificado nas águas que são servidas à população. Né? A professora Larissa Bombardi,
é uma professora da Universidade de São Paulo, e que, quando começou a denunciar a situação existente em relação às águas dos nossos rios e que estão sendo servidas nas nossas cidades, ela passou a ser perseguida, ela foi obrigada a sair do Brasil, foi trabalhar na Europa, né, onde ela teve mais liberdade para apresentar os relatórios, para apresentar seus mapas e, consequentemente, preparar um atlas que fala a respeito do agrotóxico nas águas brasileiras. Isso é muito grave. E é grave, Paulo, porque, infelizmente, os nossos poderes públicos não estão preparados para fazer esse enfrentamento. Não se prepararam, e você tem que lembrar que, quando nós estamos falando de poder público, nós estamos falando do poder público nacional, portanto, do federal, estamos falando do estadual e estamos falando dos municípios. Você fez a introdução muito boa em relação à questão dos municípios. Os municípios, eles não têm responsabilidade perante a Constituição e a legislação de recursos hídricos, mas eles têm responsabilidade no uso e ocupação dos seus territórios. E como eles têm obrigação em relação ao uso e ocupação dos seus territórios, tudo aquilo que está contaminando os nossos rios a partir dos territórios tem a ver com a necessidade dos municípios se prepararem para isso. Por isso, Paulo, quando eu fui prefeito, e você destacou aí o fato de eu ter sido reeleito prefeito, nós fizemos uma lei de preservação dos mananciais da região do município de Rio Claro. Infelizmente, isso eu só consegui a aprovação dessa lei praticamente no final do meu segundo mandato, porque até convencer os vereadores, porque não é simples o convencimento, porque tem interesses privados que boicotam, que dificultam a preservação ambiental, né? E aí, então, muitos vereadores encaram essa possibilidade como um prejuízo para suas reeleições. Então, não foi fácil para nós convencermos os nossos vereadores de que precisariam aprovar o projeto de lei de origem do executivo, portanto, do prefeito, de minha origem, para que nós pudéssemos iniciar um processo de cuidar das áreas de preservação permanente, das bacias hidrográficas, e ele chamava exatamente assim: áreas de proteção das bacias hidrográficas de Rio Claro.